O meio ambiente por inteiro dessa semana começa com dados do Censo Agropecuário do IBGE, realizado no ano passado. O levantamento, feito nas lavouras de norte a sul do país, revela dados que chamam a atenção de ambientalistas. Um deles é o uso de agrotóxicos. Segundo a pesquisa, o número de trabalhadores rurais que utilizam produtos químicos no campo aumentou em mais de 20% desde o censo anterior, de 2006. Era 1.400.000 propriedades que usavam os químicos. Agora, são quase 1.700.000. Uns chamam de agrotóxicos, outros defensivos agrícolas. Tem gente que condena o uso de qualquer produto químico no plantio. Pesquisadores dizem que os produtos são altamente tóxicos e colocam em risco a saúde do trabalhador, dos consumidores e do ecossistema. A gente tem observado no Brasil regiões, no Mato Grosso, na região Nordeste, no Rio Grande do Sul, na região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, onde trabalhadores, principalmente trabalhadores, que são os grupos mais expostos a essas doenças, eles estão manifestando doenças como câncer, malformações fetais também, então bebês que nascem com problemas motores, crianças que desenvolvem, por exemplo, uma fertilidade, uma puberdade em uma idade muito precoce. Quem defende o uso diz que é impossível alimentar mais de 7 bilhões de pessoas no mundo sem usar a química na terra. É segurança alimentar. Assunto polêmico que se estende há muitos anos. Essas ações de utilização desses recursos são cada vez mais levadas em consideração pelo produtor rural, que respeita uma legislação, talvez com certeza a legislação ambiental mais restritiva do mundo, associando a proteção, a produção, à proteção. Nós temos que cumprir, a exemplo da questão da vegetação, o Código Florestal, a lei de águas, a lei dos agrotóxicos. A gente tem que trabalhar todas essas leis, licenciamento ambiental, todas essas ações em conjunto, e temos que ser eficientes, porque se não produzirmos mais e com a responsabilidade ambiental, nós estamos passíveis de ser desapropriados até. Agosto de 2018, Brasília. A 7ª Vara Federal do DF suspendeu em decisão liminar novos registros de defensivos que contenham como ingredientes ativos o glifosato, abamectina e tiran, substâncias utilizadas por grandes produtores brasileiros. A venda estaria proibida até que a Anvisa reavaliasse o impacto toxicológico desses elementos químicos. Segundo a decisão, o Ministério Público Federal apresentou artigos científicos que confirmariam as características teratogênicas, carcinogênicas e mutagênicas dos ingredientes ativos em questão. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva é a favor da suspensão. A gente acha importante, né, a Justiça ter tido essa preocupação, né, com as populações que estão expostas ao glifosato. Não só o glifosato foi objeto da decisão, mas outras duas substâncias, como a abamectina e o tiran. Então, o tiran também já tem vários estudos no mundo inteiro mostrando alguns efeitos preocupantes. E a Anvisa iniciou esse processo de revisão desses agrotóxicos em 2008 e 10 anos depois, né, depois de milhares e milhões de pessoas estarem expostas a ela, esse processo ainda não terminou. Semanas depois, o Tribunal Regional Federal cassou a liminar que proibia o uso de certos agrotóxicos, a pedido do governo brasileiro. Um dos argumentos da Advocacia Geral da União era que, se a medida não fosse revogada, haveria grave lesão à ordem administrativa e econômica. A favor ou contra a decisão, o debate parece não ter fim. Estamos no Paranoá, a 50 quilômetros da área central de Brasília. Dona Marisa é produtora rural há 40 anos. A propriedade tem 518 hectares, o equivalente a mais de 500 campos de futebol em meio ao cerrado. De plantio, são 350 hectares de grandes culturas, como milho e soja. O trabalho para Dona Marisa começa cedo, às 5 horas da manhã, e só acaba quando o céu escurece. Pergunto a ela se seria possível um plantio desse tamanho sem usar agrotóxicos. Não, não seria. Porque teria que usar umas 300 pessoas quase para capinar,
né? Que não existe mais mão de obra, a mão de obra é caríssima, então é impossível. Marisa nos revela, depende do glifosato para garantir a saúde da soja. Qual que é a dosagem? A dosagem 2,5 litros por hectare, né? Num plantio, que vai ter mais ou menos 50 gramas do princípio ativo, que jamais faria mal para uma pessoa. A senhora acredita que não faria mal? Eu acredito que não faria mal. Marisa encomendou recentemente 600 litros de glifosato. Nossos produtos já estão todos comprados, né? A gente já vai usar de qualquer forma. Ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer, se o governo vai proibir a venda também, mas os nossos já estão comprados e a gente vai usar. E o que a senhora acha disso, hein? É só simplesmente uma demonização do agricultor e isso faz mal e acabou. Os produtores aqui da região também vão continuar usando o glifosato? Com certeza, todos têm que usar, não tem como trabalhar sem glifosato. No próximo bloco, Bob de Souza mostra um produtor rural que abandonou os agrotóxicos e partiu para o manejo orgânico. Voltamos já. O debate sobre o uso de químicos em diferentes culturas ocupa a rotina diária de grandes empresas, produtores e consumidores. O movimento que questiona a utilização desses agentes é global. No Brasil, a direção do Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos voltados à agricultura fala que os itens usados em adubos e defensivos não alteram a saúde das pessoas. Esses temas eles já estavam sendo tratados pela Anvisa desde 2008, no tempo que a Anvisa precisa para reavaliar esses 3 ativos, na verdade desde 2008 eram 14, já foram reavaliados 11, então esses 3 que ainda faltam ser analisados, eles precisam levar em consideração todas as informações toxicológicas que são aportadas à luz da ciência atual. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, uma ação judicial contra os agrotóxicos provocaria sérios prejuízos ao segmento. O mais grave é o desmanche que vai ter da estrutura produtiva. Nós vamos ter que desempregar gente, devolver máquina para a indústria de máquina ou não comprar máquina nova, e muitos produtores talvez tenham que abandonar suas áreas produtivas porque não tem alternativa aqui no clima tropical. Com a competição de erva que nós temos no Brasil, na nossa estrutura produtiva, você não produz sem químicos. Nós temos aqui tudo em abundância. Chuva, solo fértil e a temperatura favorável à produção. Agora, isso tem que ser combinado com um manejo químico e biológico muito eficiente. Nos Estados Unidos, a empresa Monsanto foi condenada a indenizar o jardineiro Dwayne Johnson, que se contaminou quimicamente por usar produtos baseados no glifosato. O valor da indenização foi fixado em $290 milhões. Em nota, a empresa, que mantém escritórios no Brasil, disse lamentar a doença do trabalhador americano. Segundo o documento, o caso ainda cabe recurso judicial em tribunais superiores. Apesar de toda a polêmica global, existe um mundo sem agrotóxicos que funciona bem. Saímos de Brasília e fomos conhecer a chácara de 8 hectares do seu Valdir. Antes de adotar a agroecologia, o produtor familiar diz que fazia tudo errado. Hoje, ele controla os insetos com métodos alternativos. Este funcionário aplica um produto natural uma vez a cada 15 dias. Esse é o produto do seu Valdir, totalmente orgânico. Salsinha da melhor qualidade. Mas não existe milagre, existe trabalho. Olha o que ele faz. Ele pega o capim colonhão, que já está seco ali embaixo, tritura e espalha aqui em cima desse canteiro, protegendo o solo e garantindo a umidade. Aqui embaixo tem uma plantação
de rabanete. E lá atrás, rúcula. Daqui a alguns dias vai ficar desse jeito aqui, verdinho. A boa notícia, tudo natural, nada de agrotóxicos. Desde que eu me entendo por gente, a gente trabalhava com meu pai, toda a vida ele trabalhou com agrotóxico, né? E esse conceito de plantar e preservar foi de 2007 para cá. E por que o senhor mudou? O que aconteceu? Eu mudei porque eu tive uns colegas que foram contaminados, adquiriu doença por causa do agrotóxico e eu resolvi tomar a decisão e mudar para produtos orgânicos. No sistema agroecológico, a lei é ter a natureza como referência. Ninguém inventa nada. Além das hortaliças, o produtor mantém árvores de várias espécies. Ao usar a forrageira de capim-coronhão, ele também reduz o uso de água em gotejamento. Até mesmo os insetos fazem parte do sistema. A joaninha se alimenta dos pulgões e a pulverização reforça a proteção do território. A gente viu agora há pouco aqui um funcionário do seu Valdir aplicando um produto nas hortaliças. O que ele estava aplicando? Ele estava borrifando com aquela bomba, seu Valdir? Sim. Aquilo ali, é até bom você frisar isso, que ele estava aplicando um óleo de nim. Né? NIM? A óleo de nim. É um produto que ele é nocivo à saúde da gente. Mas eu até pedi para ele aplicar sem o equipamento, para mostrar que a maioria das pessoas que usam agrotóxico, eles praticam esse mesmo ato. Eles batem o produto sem o EPI, sem o equipamento de proteção individual. O seu Valdir estava mostrando para a gente ali, né, seu Valdir, que aquela couve tinha ali alguns pulgões, né? Então aquele produto que o senhor estava aplicando vai combater aquele pulgão, é isso? Isso. Aqui a gente trabalhamos com controle biológico, mas aí para manter o equilíbrio da natureza, de vez em quando tem alguns ataques no caso ali o pulgão, né? Com excesso. Então a gente estava batendo óleo de nim para controlar o pulgão. E quanto tempo que depois que o senhor aplica aquele óleo de nim, que é totalmente natural, né? Quanto tempo depois a planta vai ficar livre do pulgão? Olha, aqui a gente segue a carência de 2 dias. 2 dias. Mas ele não tem restrição nenhuma no rótulo dele, porque você pode bater. Mas para evitar de que venha alguém que possa ter alguma alergia contra ele, e outra que a gente também não coloca espalhante nele, o espalhante é um produto que fixa o produto na planta. Né? Então a gente ele procura fazer o mais natural possível, que é para exatamente não causar dano a ninguém. Então deve ser que tipo de água? Uma água? Recentemente, mostramos aqui no Meio Ambiente por Inteiro como se faz uma mistura caseira para controle de insetos. Aqui nós estamos acrescentando 1 litro no liquidificador. Tá. E para essa mesma quantidade, nós vamos acrescentar 300 gramas de gengibre. Isso resulta em nós termos uma concentração de 30% do nosso extrato. A Priscila bate tudo no liquidificador até a solução ficar bem homogênea. Depois de bater por 1 minuto, a solução está pronta para ser coada. Mas cuidado, o produto não pode ser estocado, deve ser usado no mesmo dia. Essa quantidade cobre 10 metros quadrados de plantio de repolho, por exemplo. Experiente, o produtor sabe que no mundo das hortaliças e frutas convencionais, algumas recebem mais agrotóxicos que outras. Pela ordem é o pimentão, o tomate e tem o morango. O pimentão, tomate, morango, batata inglesa. São os 4 que mais usam. São os campeões de agrotóxicos. E as pessoas consomem, além do tomate, as pessoas consomem isso como se fosse uma coisa gostosa, natural. É gostoso realmente, o problema é o mal que causa. E não dá para tirar o agrotóxico desses produtos? Tem uma maneira que eles falam de colocar ele dentro de uma água sanitária por determinado tempo lá, que ameniza a coisa. E limpar mesmo, no meu modo de pensar, não elimina não. E como a regra da agrofloresta é a diversificação, o seu Valdir faz todos os dias a lição de casa. Quando não está cuidando das hortaliças, ele se diverte com outra criação.
Outra coisa que o seu Valdir tem aqui é galinha e ovos. Quantos ovos você produz aqui por semana? Aqui dá a faixa mais ou menos 10 dúzias por dia, dá a faixa de 100 dúzias por semana, 100, 120 dúzias por semana. E galinha caipira você também vende para abate? A gente vende galinha caipira para abate, já batidinha no pontinho, só de jogar na panela. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira visita outro sítio que também optou pelo cultivo orgânico. O meio ambiente por inteiro percorreu 60 quilômetros da área central de Brasília até Braslândia, no Distrito Federal. Viemos entender como funciona o plantio sustentável. Alimento fresco e saudável é a preferência de muitos brasileiros na hora das compras. A gente vai conhecer agora a unidade mais antiga do Centro-Oeste em atividade produtiva orgânica. É um sítio que se tornou referência no sistema de cultivo livre de qualquer produto químico. Seja bem-vindo ao lugar onde o verde é um espetáculo e a natureza está sempre em harmonia. Tereza e Jorge estão aqui há 35 anos. Eles são agrônomos, se conheceram no Rio de Janeiro, na faculdade. Depois se formaram, casaram, tiveram um filho e se mudaram para as terras do Cerrado para plantar. Naquela época já estavam decididos a produzir alimentos orgânicos. A gente veio para produzir de uma forma sustentável e mostrar que isso era possível e viável. Os 10 primeiros anos, 15 primeiros anos foram assim difíceis, foi assim uma persistência de ideal mesmo para mostrar que era possível. Persistência talvez seja uma palavra-chave na história do casal. Essa área verde não existia quando Jorge e Tereza compraram um sítio. Aqui funcionava uma carvoaria. Eles lembram que aos poucos começaram a plantar árvores nativas. Vocês conseguiram recuperar a área? Bastante recuperada, praticamente todas as áreas recuperadas, e ou em atividade produtiva ou em recomposição vegetal mesmo nativa. O cenário de destruição de vegetação pobre ganhou vida. O sítio está mais ou menos montado de forma bastante pedagógica para demonstrar sistemas produtivos de hortaliças, sistemas agroflorestais, sistemas de criação animal, sistemas de recomposição de áreas alteradas. E o ponto alto, de fato, desse sítio se deu com a recomposição de todo o ambiente. Durante muitos anos, Tereza dividiu o trabalho no campo com as salas de aula. Ela é professora aposentada. Há 8 anos passou a se dedicar apenas à atividade agrícola. A propriedade tem 28 hectares, 10 de plantio. São hortaliças, frutas e verduras. O sistema é o agroflorestal, onde os alimentos são cultivados na mesma área. Como vocês não usam nada químico, como é que vocês fazem para manter o plantio saudável, livre de qualquer praga ou doença? O princípio básico é a diversidade de plantio, a diversidade da produção, onde aí você já mantém o equilíbrio entre os seres que habitam ali, tanto os vegetais como os animais, os insetos e outros organismos que estejam. Então a diversidade é que leva ao equilíbrio de tudo. 3 décadas e meia de dedicação ao campo. Pergunto a Jorge e Tereza como dividem as tarefas. O casal explica que ele é responsável pela produção dos alimentos. Tereza fica com os cursos pedagógicos realizados na propriedade. Eles recebem alunos que aprendem sobre a agrofloresta e os desafios de um plantio orgânico. É uma satisfação de ter, vamos dizer assim, um trabalho iniciado e sempre encaminhado, porque é um trabalho que visa, que envolve ambiente natural, envolve pessoas, envolve consumidores, envolve trabalhadores. Então é um trabalho contínuo e a gente busca que seja sempre, tenta que seja sempre
evolutivos. Cerca de 20% do que se planta aqui não tem valor comercial, ou seja, não são vendidos. Mas não quer dizer que não está próprio para o consumo. Comida não se perde. Alimenta as galinhas, que têm papel importante na produtividade. Afinal, qual que é a relação dessas galinhas com o plantio orgânico? Olha, os animais, de um modo geral, participam do processo, que é um processo que busca a continuidade, busca a reciclagem. As galinhas participam se alimentando de determinadas sobras do processos produtivos vegetais e também participam fornecendo o produto, que é o ovo, e fornecendo também esterco. Esterco que é esterco de galinha, galinha não medicada, que é fundamental para a atividade, especialmente nas hortas. Ou seja, é um ciclo mesmo, né? Busca-se sempre fechar o ciclo, imitando o que a natureza muito bem sabe fazer. Uma das vantagens desse plantio diversificado é a farta colheita. Os 4 funcionários do sítio colhem cerca de 1 tonelada de alimentos por semana. Eles são vendidos em feiras orgânicas de Brasília. Semanalmente você tem que estar replantando, porque semanalmente você está colhendo, então você tem que estar sempre plantando para poder estar sempre crescendo. Então todo dia, segunda, quarta e quinta, é dia dos trabalhos mesmo, de plantar, de capinar, de adubar, né? Terças e sextas, aí então é dia de colheita. Aí concentra todo mundo para colher, porque dá muito trabalho. Colher, lavar, limpar, pesar, amarrar, embalar, aí foca todo mundo na colheita. Para a senhora, qual que é a grande diferença do alimento orgânico, fora, claro, a questão de ser um alimento mais saudável? O alimento saudável e propiciando um ambiente saudável. Certo? Você está produzindo alimento, você está explorando o meio ambiente, explorando o solo, mas sem deteriorar o solo. Entende? Você produzir um alimento saudável, mas em contrapartida você está destruindo uma nascente, destruindo uma mata, destruindo um bioma. O alimento é saudável, mas a ação dele não está sendo sustentável. Qual a sensação de alimentar 400 famílias por mês? Olha, é a sensação de você estar contribuindo para a saúde de 400 famílias e, consequentemente, você está desonerando os hospitais, desonerando as farmácias, desonerando, entende? Eu me sinto assim como uma médica preventiva. A gente não produz o remédio, a gente produz a saúde. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!